Bom, então vamos lá. Aqui tem um 5. Deixa eu ver se eu consigo dividir o 5 aqui pelo 0, ver o que acontece. Vamos lá, vamos colocar aqui um 0. Vermelha. Bom, olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Axioma 5 e hoje a gente vai tratar mais um assunto aí. O assunto hoje é o algoritmo da divisão. Então vem comigo aí, vamos lá. Vamos supor aqui que você vai sair aí com seus amigos e vocês decidem ir a uma pizzaria. Final aí de semestre, ou vocês estão aí de férias, vocês querem aí comer uma pizza. E aí, vamos supor aqui, vamos colocar essa suposição que vocês estão em 22 pessoas. Né? Pegou ali a turma inteira ali de cálculo 2 e foi ali, foram comer uma pizza, ok? E aí a pergunta é o seguinte, será que é possível pedir um número exato de pizzas, tal que cada pessoa possa comer 2 fatias de pizzas e ao final não sobre nenhuma fatia? Vamos considerar, claro, né, que cada pizza é dividida aí na forma tradicional, que são 8 fatias. Muito bem. E a resposta é não. Nós estamos aí em 22 pessoas. 22 vezes 2 dá 44. Então a gente precisa de pelo menos 6 pizzas. Então 6 pizzas, cada pizza tem 8 fatias, 6 vezes 8 fatias, então 48 fatias. E dividindo por 22 pessoas, né, cada uma dessas pessoas poderia aí comer 2 fatias e restariam no final 4 fatias. Bom, mas aí vamos colocar aí, de repente alguém lembrou de algum amigo que ele não está ali, aí ligou para ele, aí passou aí uma meia hora, eles chegaram mais 2 amigos aí atrasados aí, agora vocês estão em 24 pessoas aí, incluindo você, ok? Bom, agora sim, nesse caso, ok, nesse caso se a gente pedir as mesmas 6 pizzas, né, variados sabores, claro, a gente vai ter as mesmas 48 fatias, e então, dividindo essas 48 fatias por 24 pessoas, cada um poderia comer 2 fatias e não restaria nada ao final. Isso aí, nada mais, nada menos, é o que um exemplo aí do algoritmo da divisão de Euclides. É o algoritmo da divisão, que ele diz exatamente o seguinte. Dados dois inteiros positivos, A e B, existe um único par de inteiros Q e R tais que o A é igual ao Q vezes B, mais um resto E. Bom, isso claro que levanta aí uma série de perguntas, né? Uma vez que a gente tem estabelecido, né, esse algoritmo da divisão, nós temos aí algumas perguntas naturais, né? Então nós temos aí que tipo de aplicações imediatas, né, esse resultado nos fornece, né? Que tipo de aplicações imediatas tem esse resultado para a teoria dos números? Então hoje eu vou apresentar uma aplicação imediata. É claro que existem diversas aplicações que surgem como consequência desse resultado. E uma pergunta aí de um inscrito do canal, né, a divisão por zero. Né? Ele tem um comentário lá no primeiro vídeo, ele quer ver aí a divisão por zero. Então eu vou falar um pouquinho sobre divisão por zero e tem a pergunta, o zero divide zero? Então fica aí comigo que eu vou responder essas duas perguntas aí rapidinho, em sequência aí no vídeo. O que significa dizer que um número inteiro divide a outro, em teoria dos números? Né? O que significa esse conceito de divisão? Então vamos lá ver isso. Então a definição diz o seguinte, se A e B são inteiros, então dizemos que A divide AB se existir um número inteiro C, tal que B é igual a vezes C. Então talvez fique melhor aí explicar isso com um exemplo. Só colocar notação nessa barrinha A barrinha B, significa que A divide B, e A uma barrinha cortada, significa que A não divide AB. Ok? Então, fica melhor com exemplos. O primeiro caso aí seria 24 divide a 48, foi o caso da pizza, né, que a gente fez. Por quê? Qual que seria o C ali que resolve a equação da definição? O C ali seria 2, né? Então, 24 dividido por 48 dá exatamente 2. Agora, 22, que era o primeiro exemplo lá na pizza, né, antes de chegarem aqueles dois amigos, ele não divide a 48. Por quê? Porque sobra um resto. Ou seja, quando a gente está falando de divisão, significa que o resto é zero. Se sobrar um resto, então quer dizer que não divide. Ok? E aí vem a pergunta, né? Será que o zero divide a 5? Eu já coloquei a resposta aí não, né? Pois, por que não? Você pode pensar o seguinte,
não existe nenhum inteiro C, tal que essa equação aí, ó, 5 igual a C vezes 0, seja satisfeita. Porque qualquer C que eu coloque aí, do lado direito da equação vai dar 0. Então 5 nunca é igual a 0, ok? Não no sistema tradicional decimal que nós estamos acostumados. Ok? Bem, e aí, bom, o que acontece se mesmo assim a gente tentar fazer uma divisão de 5 por 0? Você já tentou aí escrever uma fração, você escreve no numerador o 5 e divide por 0? Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos fazer isso. Então aqui eu vou escrever o 5, tá aqui o 5, e agora eu vou dividir por 0. Apaga rápido, vai explodir! Muito bem, então nós vimos aí, se foi só uma brincadeira, mas respondendo então a pergunta aí de um dos inscritos do canal, será que o 0 divide a 0? Então vamos lá comigo. Será que 0 divide a 0? E se sim, né? Se a resposta for afirmativa, quanto que dá o resultado? Né? Então, por incrível que pareça, usando essa definição, a gente pode dar uma resposta que sim, o 0 divide a 0, por quê? Porque basta encontrar um C que satisfaça essa equação. Olha aí, B tem que ser igual a C vezes A. O B é 0, o A é 0, o C você pode tomar ele sendo 0. E tudo bem? Nós encontramos um C que satisfaz a definição e ok. Então significa que o 0 divide a 0. Mas tem uma coisa estranha, olha lá. Quando a gente olha para essa equação 0 igual a C vezes 0, eu poderia colocar outros valores para C. Eu poderia colocar 0 é igual a 1 vezes 0, 0 é igual a 2 vezes 0, 0 é igual, sei lá, quanto que deu na Mega Sena? 540 milhões? 0 é igual a 540 milhões vezes 0. Então, quanto que dá o resultado de 0 por 0? Dá o que você quiser. Poderia ser menos 1, poderia ser 2, poderia ser 540 milhões, o valor que você quiser. É por isso que a gente diz lá no cálculo, quando a gente vai estudar limites, que aí dá um 0 sobre 0, e aí o professor te diz que isso é indeterminação. Então vamos seguir então. Antes da gente apresentar aí uma aplicação direta do algoritmo da divisão, vamos lembrar aí um conceito bem tradicional, que é o conceito de máximo divisor comum de dois números inteiros. O máximo divisor comum de dois números inteiros, A e B, o A ou o B diferente de zero, ele é denotado aí por esses colchetes, né? A e B entre colchetes. Ele é o maior inteiro que divide A e B. Então isso fica melhor explicado com exemplos. O máximo divisor comum de 5 e 15 é 5, porque o 5 ele é o maior divisor que divide simultaneamente o 5 e o 15. Okay? Há uma proposição que a gente tem interessante com relação ao algoritmo da divisão e a conexão com o máximo divisor comum é a seguinte. Se A e B são inteiros positivos, e A é igual a Q vezes B mais R, onde Q e R são inteiros, então o máximo divisor comum entre A e B é o máximo comum divisor entre o B e o resto da divisão euclidiana. Por exemplo, a gente poderia pensar no 48 e 22, que é o exemplo da pizza. O 48, usando o algoritmo da divisão, a gente tem que o 48 existem um Q e um R, no caso aqui o quociente é 2, e o resto é 4. Então, o 48, o máximo divisor comum do 48 e o 22, é exatamente igual ao máximo divisor comum entre o 22 e o resto, que é 4. Então, 22 e 4. E nós sabemos que é 2. Okay? Então, daria para a gente usar essa proposição para reduzir, digamos, a complexidade aí de um problema. Falar, mas achar o máximo divisor comum entre 48 e 22 é fácil. Sim, é fácil. Mas e se fosse, por exemplo, 1126 e 522? E aí, como é que você faria? Bom, existem várias formas de fazer. Você pode calcular a fatoração, você pode olhar aí para vários métodos distintos. Eu vou dar aqui um método que deriva aí do algoritmo da divisão de Euclides, que é repetir esse processo, repetir essa proposição várias vezes. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir o 126 por 522. Isso vai dar 2 vezes 522 mais um resto, que é 82. Logo, o máximo divisor comum entre 1126 e 522 é 522 e 82. O máximo divisor comum entre 522 e 82.
E assim por diante. Eu posso fazer a divisão de 522 por 82, dá 6 mais 30. Logo, o máximo divisor comum de 522 e 82 é 82 e 30. Eu posso fazer a divisão entre 82 e 30. Logo, o máximo divisor comum entre 82 e 30 é o máximo comum divisor do 30 e o resto, que é 22. E assim por diante até chegar aqui no máximo divisor comum entre 8 e 6, que vai ser o máximo comum divisor entre 6 e 2, que é 2, ok? Bom, e aí a gente conclui então que o máximo comum divisor desses dois números grandes, 1126 e 522, é igual ao máximo comum divisor entre 6 e 2, que é 2, ok? Então a gente faz aí um processo para encontrar o máximo divisor comum. Isso nada mais nada menos é que o algoritmo de Euclides para encontrar aí o máximo divisor comum. Então aqui em notação compacta, você define o R0 igual a A, o R1 igual a B, inteiros não negativos, como B diferente de zero, e você aplica o algoritmo várias vezes, ou seja, essas equações que estão aparecendo aqui no meio, RJ é igual a QJ mais 1, vezes RJ mais 1 mais RJ mais 2, com RJ mais 8 entre 0 e RJ mais 1, nada mais nada menos é que fazer esse algoritmo várias vezes até você chegar aí num resto nulo. Ou seja, se a gente fizesse aqui o algoritmo mais uma vez, a gente chegaria aqui num resto nulo, porque o 2 divide 6, então a próxima vez que a gente aplicasse o algoritmo, o procedimento daria resto nulo. Existem generalizações do conceito do algoritmo de Euclides. São aí conhecidos como os famosos domínios euclidianos, que a gente estuda um pouquinho mais à frente aí no curso de matemática. E nessa estrutura é possível repetir algumas das ideias. Faltou aqui, né? Um S aqui. Tudo bem. Da teoria dos números, como o algoritmo da divisão e o conceito de máximo divisor comum. Então, nessas estruturas algébricas, chamadas domínios euclidianos, a gente pode repetir as mesmas ideias da teoria dos números. Em geral, quase sempre dá certo. E um exemplo seria aí de domínio euclidiano seria o anel de polinômios com coeficientes em R. Então, esse anel, elementos desse anel, por exemplo, seriam x ao quadrado mais 1, x, poderia ser as próprias constantes, 2, 3 e π, ou x7 mais 5x ao cubo mais 2x mais 11, por aí vai. Ok? E aí eu deixo uma pergunta para vocês aí, intuitivamente, né? Se vocês fossem generalizar a teoria dos números aí, o conceito de máximo divisor comum, qual que seria aí o máximo divisor comum entre 2 e x? Então deixe aí a sua resposta aí nos comentários, ou se quiser fazer qualquer outro tipo de comentário, fique à vontade. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você apoie o canal aí se inscrevendo, e em breve também, para você não perder aí os próximos vídeos, eu vou estar postando conteúdos de outras matérias aí, por exemplo, eu pretendo fazer uma playlist de cálculo e geometria analítica. E eu acho que também, talvez, cálculo vetorial vai ser um projeto também futuro. Ok? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. Então, até o próximo vídeo.